Nós vamos continuar a série A Verdadeira Igreja, que nós começamos a semana passada. A pastora Priscila esteve ministrando aqui. E hoje nós vamos continuar e eu vou falar um pouquinho sobre a verdadeira igreja, essa igreja com I maiúsculo, né? Eu e você, ela vive em fé. Fala comigo, vive em fé. E sempre que eu vou ministrar sobre fé, eu sou muito desafiado, muito instigado por Deus. Eu amo fé. Eu amo entender fé, eu amo entender como a fé funciona e como eu posso fazer minha fé crescer. Quando eu leio aquele versículo que fala que se a gente tem uma fé como um grão de mostarda, a gente pode dizer de um monte, vai daqui, vai para lá. Eu fico pensando assim, cara, então qual é o tamanho da nossa fé, né? O quanto ela pode ser ampliada, o quanto ela pode ser desenvolvida. E aí vem a pergunta sempre na sequência para mim assim, será que minha fé então está certa? Porque minha fé é tão pequena assim, né? Por que ela não poderia ser um pouquinho maior? E como desenvolver isso? E dentro dessa série desse ano, desse tema desse ano que a gente está trabalhando, que é o Em Obras, né? Eu parei para refletir um pouquinho sobre a fé nessa perspectiva das obras e como isso muda muito, ou eu tenho certeza que talvez vai mudar, ou talvez vai te desafiar a enxergar como Deus me desafiou a enxergar a fé numa nova perspectiva nessa manhã. Amém? Sabe, Tiago 2,14, que foi um dos trechos bíblicos que nós usamos no começo do ano para falar sobre essa série, sobre esse tema do ano de 2022, o Em Obras, diz assim: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não demonstram por meio de suas ações? Porventura a fé pode salvá-lo? E Tiago, quando ele escreve isso, as 12 tribos ali, uma carta às 12 tribos, ele não está ali colocando obras em pé de igualdade da fé. Não é isso que ele está fazendo. Ele só está mostrando para o povo ali que na verdade tem uma fé, que ela é uma fé vazia, que é uma fé religiosa, que é uma fé que não gera movimento na pessoa. E ele está dizendo que a gente precisa ter uma fé para salvação. E uma fé para salvação, uma fé plena, ela é uma fé que ela envolve prática, ela envolve obediência, ela envolve ação. E uma das melhores maneiras da gente proferir a nossa fé é através das atitudes, não é verdade? E isso é algo que contempla na nossa visão como igreja viva. Nós cremos sim que uma vida que é transformada, que expressa essa transformação no dia a dia, é uma vida que de fato influencia a sociedade e viver os valores do reino, ok? Então nós cremos na importância desse assunto. Esse assunto ele é tão importante para nós, porque ele vai fazer a gente se mover de uma maneira nova a partir de hoje. Eu tenho certeza disso. Sabe, eu lembrei de uma história, né? A TEP Global, que vocês conhecem, que é uma das ONGs que a gente tem apoiado como igreja. A gente tem ali um projeto para Moçambique, que é evangelizar as crianças através do esporte. Um dos esportes é através do futebol. E ali existe um projeto desenhado, que é um campo de futebol de grama lindo. Tem uma parte de escritório, tem almoxarifado, tem um vestiário. Gente, quantos entendem que é importante dar dignidade para as crianças, até usar o banheiro naquela região, né? A gente fala, não, tem que ter um bom vestiário para eles, tem que ter um lugar para armazenar comida, guardar os equipamentos deles, e ter uma salinha para eles estarem juntos, eles poderem fazer as coisas. Eu olho para aquilo e eu tenho fé que eu vou ver tudo aquilo acontecer. Eu sei que tudo aquilo em breve vai existir, e nós vamos mostrar fotos aqui daqui a um tempo, e nós vamos nos alegrar com aquilo que o Senhor fez. Mas eu não posso ficar parado e falar assim, um dia vai ter um campo de futebol com grama. Um dia a gente vai fazer um campo de futebol, vai ter uma sala. Quantos estão entendendo? A gente de fato, a gente chegou lá, esses dias atrás nós estávamos lá, nós já falamos, não, vamos aqui. O que a gente precisa? A área está liberada? Está liberada. Então, arruma enxada para a gente, porque nós vamos ficar aqui 2 dias debaixo do sol, limpando essa área, porque aqui vai ter um campo de futebol de terra. E depois foi o que nós fizemos. Limpamos a área, fizemos o campo de futebol, colocamos as traves. E desde que eu voltei de lá, nem sei quanto tempo tem, talvez 1 mês e meio, 2, sei lá, 1 mês e meio. Você tem que ver o que está acontecendo ali, gente. Você vê as crianças sendo evangelizadas, as crianças se desenvolvendo no esporte. Como isso é importante, gente, vocês não fazem ideia. Aquelas crianças, elas não têm o que fazer.
assim no sentido, elas ficam largadas. Os pais ficam trabalhando, elas ficam criança cuidando de outra criança. E elas, quando elas estão ali, elas estão comendo, e elas estão ali praticando esporte, e elas estão ouvindo sobre o amor de Jesus. Mas algo está sendo feito, uma atitude está sendo feita para que aquele campo de grama exista ali na frente. Quantos estão entendendo? Nós vamos ver aquele campo de grama. Eu tenho fé, você tem fé? Mas nós precisamos fazer alguma coisa hoje. Amém? Nós precisamos praticar a palavra de Deus que Deus nos deu, que era para a gente ir para Moçambique e através do esporte implantar projetos sociais, implantar igrejas naquele lugar. Existe uma palavra para a gente seguir. Nós temos que praticar, nós temos que obedecer essa palavra. E eu não sei se isso já aconteceu com você, mas talvez você já tenha tido uma situação na tua vida que você ficou parado esperando acontecer alguma coisa e chamou isso de fé. E você ficou ali parado e falou assim: eu tenho fé que estou precisando de um sustento financeiro, e eu tenho fé que Deus vai me dar esse sustento financeiro. E aí você ficou parado ali, esperando o sustento financeiro vir sobre a tua vida. E ali uma situação de relacionamento, uma dificuldade no relacionamento, ficou ali esperando o relacionamento se acertar, sem você precisar fazer nada. Porque isso já aconteceu comigo, né? Fiquei esperando o dinheiro cair como chuva do céu, e não caiu. Fiquei esperando o dinheiro aparecer na minha carteira, e não apareceu, né? Não sei se já aconteceu com alguém algo parecido assim. Diogão, aconteceu lá. Eu quero te dizer uma coisa para vocês. E talvez você esteja aqui hoje passando por uma situação difícil e nem tem fé, não acredita que Deus pode mudar alguma coisa diante de você. Sabe, nós tivemos a oportunidade de muito tempo atrás receber um pastor aqui na igreja. Ele chamava Dr. Fábio Damasceno. É um psiquiatra também, né? Além de pastor. E ele falava muito que esse é o pensamento mágico, né? Vai chover dinheiro do céu, né? É o pensamento mágico. Que a gente acha que vai acontecer uma mágica e a coisa vai mudar, né? Ou a gente não tem fé, que ele chama isso de apistia, que é a falta de fé, né? Que às vezes as pessoas têm. E essas duas coisas são pecados. E que isso entrou lá com Adão e Eva, o pecado de Adão e Eva lá no Éden. E hoje nós precisamos nos libertar disso. Você pode dizer amém? Eu creio que Deus vai mudar isso, mudar a nossa mente nessa manhã. Sabe, eu creio sim que Deus pode fazer milagres nas nossas vidas. O nosso Deus, Ele é todo poderoso. Você pode dizer amém? Sabe, mas a gente precisa entender que há uma diferença em Deus vir e manifestar um milagre sobre a vida da Lucimara. E há uma diferença nisso, e há uma diferença de a Lucimara ser uma pessoa de fé. Porque Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia. Deus morreu na cruz por nós, Ele é um Deus de graça. Ele simplesmente, se Ele quiser fazer, Ele faz. Você pode dizer amém? Mas eu estou falando de viver em fé. Viver em fé fala de uma vida prática, fala de uma vida de obediência. Quantos estão entendendo? E quando fala de uma vida de obediência, fala de uma vida de amor a Deus. Quantos estavam no GPS essa semana? E nós vimos lá no GPS, nós falamos sobre isso, que a obediência é amor a Deus. E se você não está participando do GPS, eu queria te dizer uma coisa: para você participar do GPS, você precisa entrar no trilho de membresia da Igreja Viva, se tornar um membro. Você passa lá no balcão do Welcome, dá o seu nome, e eles vão estar te encaixando nesse trilho de membresia, e eles vão estar te colocando no GPS. Acontece às quartas-feiras à noite. É incrível. E nessa quarta-feira à noite nós falamos sobre isso, sobre a obediência, como obedecer a Deus é amor a Deus. E quando a gente fala sobre fé e a gente começa a entender que fé é uma ação, que fé é uma prática, que fé é uma obediência, a gente entende que fé é amor a Deus. Amém? Olha só o que diz, quando você pesquisa sobre, quando você pensa em fé, ou você faz uma pesquisa no Google assim, o que é fé? A primeira coisa que vai te aparecer lá é Hebreus 11:1, beleza? E o que fala lá em Hebreus 11:1? Que a fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que nós não podemos ver, que a gente espera. Fala comigo, firme fundamento. Fundamento, no grego, significa estar sobre, estar debaixo. Fundamento fala sobre um certificado, uma carta de propriedade. É uma certeza que algo vai acontecer. E eu queria começar falando um pouquinho sobre essa coisa de fé como esse firme fundamento. Eu
eu entendo, eu tenho uma situação muito comum, né? Estou falando hoje aqui um pouquinho sobre a África lá. Dessa última vez que eu fui para Beira, passei numa cidade que teve muito vento lá, ciclones que eles chamam naquele lugar, mas ventos talvez de 100, 110, 120 km por hora. E é tão interessante que você chega lá, a cidade é interessante assim, triste, mas você vê a cidade toda destruída. Você tem telhados, paredes trincadas, paredes caídas, e a cidade assim está totalmente detonada por causa dos ventos, né? E é interessante que aquele mesmo vento tivesse passado aqui em Campinas, talvez não tivesse acontecido nada. Vocês estão entendendo? Isso tem a ver com o fundamento, como essas casas foram construídas. Lá as casas praticamente não têm fundamento, elas são construídas sobre areia. E pelo fato de elas serem construídas sobre areia, o que acontece? O vento bate lá e derruba elas. E como as casas aqui no Brasil, são construídas, uma grande maioria, né? A gente sabe que tem casas aqui no Brasil também que não são construídas com bom fundamento, mas olhando de uma maneira geral, a gente vê que as casas são mais bem fundamentadas, e as casas, elas não caem com tanta facilidade, até mesmo nos lugares mais precários, né? E quando a gente entende isso, não importa a beleza da casa, se ela não tem um bom fundamento, ela cai. Quantos estão entendendo? Não importa como é a casa, a beleza da casa, se ela não tem fundamento, ela cai. E Mateus 7, 24 e 27 conta uma história bem conhecida pra gente, que são aquelas duas casas que foram construídas, uma sobre a rocha e uma sobre a areia. E agora tem algo muito, Mateus 7, 24 e 27 conta essa história. Se você está anotando, você pode anotar. E essa história conta uma coisa muito importante, que eu preciso ler para vocês. Diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e a pratica. Fala comigo, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa onde? Sobre a rocha. Então se nós entendemos que a fé é esse firme fundamento, significa que a gente desenvolver a fé nas nossas vidas tem a ver com ouvir a palavra de Deus, com ouvir a voz de Deus e praticar a palavra de Deus. Isso é estabelecer a nossa vida sobre esse alicerce, sobre essa rocha firme. E a história ela continua, ela fala assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram conta que aquela casa, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. A gente passa sim situações difíceis, dificuldades na nossa vida. Na verdade, passamos recentemente pela pandemia, e a vontade muitas vezes que a gente tinha era de fato de parar e não fazer nada, diferente de uma televisão. Mas nós decidimos como igreja que nós não íamos fazer isso. Nós não acabamos com os nossos cultos, fechamos a porta da igreja e falamos: a gente volta quando essa pandemia acabar. Não, nós dissemos assim: nós vamos continuar avançando, nós vamos continuar seguindo, nós vamos continuar servindo e cumprindo a missão que Deus nos deu. Nós vamos continuar ajudando as pessoas, nós vamos continuar orando pelos cativos. E nós continuamos praticando aquilo que o Senhor pediu para nós fazermos. Nós continuamos em ação, nós continuamos em obras ao longo da pandemia. E nós criamos que nós íamos passar por ela, e nós íamos passar bem, e nós íamos passar com saúde, e que nós íamos obter a vitória. E nós estamos aqui. Nós obtemos a vitória. Nós passamos. Mas nós andamos, nós tínhamos fé quando tudo começou e parecia que tudo estava desmoronando. Nós temos fé que nós vamos passar por isso daqui. Nós vamos chegar ao fim. Mas como nós vamos chegar ao fim? Dentro de casa, deitados assistindo televisão? Não. Quantos se levantaram durante esse período para ajudar o próximo? Quantos se levantaram para profetizar e proclamar a palavra de Deus? Você lembra as nossas lives, as pessoas falando, compartilhando provérbios, as pessoas fazendo vídeos e abastecendo e alimentando, indo num lugar, indo no outro, estendendo a mão para aqueles que precisavam, praticando aquilo que Deus tinha pedido para a gente fazer. E o que aconteceu? O poder de Deus foi liberado sobre as nossas vidas, sobre esta casa. Você pode dar um glória a Deus?
Quando a gente anda e a gente pratica e a gente obedece a palavra de Deus, é quando de fato a gente começa a tocar Deus e o poder do céu começa a ser liberado sobre a nossa vida. Você quer ver o poder de Deus sendo liberado? Aquilo que você está precisando, aquilo que você está sonhando, aquele campo de futebol com grama que nós estamos precisando para aquelas crianças. Gente, sexta-feira eu estava numa reunião da diretoria da TEP, estavam me apresentando lá o projeto dos containers, né? Que tinha algumas pessoas aqui que estavam participando dos containers para colocar lá, que não ia ter vestiário, não ia ter banheiro. Um container lá custava $12 mil, o outro na primeira fase. A segunda fase, o outro container custava $8 mil. Eu estava olhando para tudo aquilo e falei, cara, nós vamos ver isso, glória a Deus, porque logo esses containers vão estar lá. Eu tenho fé que eles estão lá, porque nós estamos avançando, nós estamos agindo. Estávamos sexta-feira em reunião, pensando como aquilo ia acontecer. Quantos estão entendendo? Você tem dúvida que Deus vai liberar o poder do céu e aqueles banheiros vão estar para aquelas crianças lá, aquelas áreas para eles comerem vão estar prontas lá? Vocês têm dúvida? Eu não tenho dúvida. Eu ando com um certificado de propriedade debaixo do meu braço que me diz que eu vou alcançar aquelas coisas. Nós precisamos andar com esse documento debaixo do nosso braço. Nada vai impedir que eu viva a promessa de Deus para a minha vida. Nada vai impedir que eu veja os milagres do Senhor acontecendo sobre as minhas finanças, sobre a minha saúde, sobre os meus relacionamentos, sobre a minha empresa, sobre quantos estão entendendo, sobre os meus estudos. Eu vou ver o Senhor agindo, porque eu tenho um documento de propriedade debaixo dos meus braços, que é uma certeza de que eu vou chegar lá. Mas eu não vou ficar parado. Eu não vou ficar parado. A fé exige da gente atitude. A fé exige ação, obras. Queridos, aparentemente, vou continuar aqui o verso 26 mais um pouquinho. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, presta atenção, gente. Quem ouve as minhas palavras e não pratica, aquele que não faz nada, é como o Tiago falou lá, é aquela fé vazia, é aquela fé religiosa. Quem ouve as minhas palavras e não pratica, conta essa história, que é como um homem que constrói a sua casa sobre a areia, e bate o vento, e bate a chuva, e o que acontece com a casa? Ela cai. Aparentemente aquelas duas casas, da forma que a gente lê essa história aqui, não existia diferença alguma entre elas, a não ser uma coisa que aos nossos olhos a gente não vê, que é o fundamento dela, como a fé, que são coisas que a gente não vê. A gente não vê o fundamento da casa. As casas parecem iguais, mas uma vai bater o vento e ela vai permanecer firme, e a outra vai bater o vento e ela vai cair. E a que permaneceu firme é aquela casa que a pessoa, ela ouvia e praticava a palavra de Deus. Se a fé é o firme fundamento, a fé tem a ver com obediência, amém? Com prática, com obras. Eu queria dar dois exemplos para vocês aqui. Um exemplo, Hebreus 11:7, logo na sequência desse 11:1 que nós acabamos de ler. Depois lê todo o capítulo 11 que fala sobre fé. Tem várias lições sobre fé nesse capítulo, mas Hebreus 11:7 fala assim: pela fé Noé construiu uma grande embarcação para salvar a sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Esse começo do versículo fala que ele obedeceu a Deus. Deus liberou uma palavra sobre ele, e ele fez o quê? Ele obedeceu. E o que aconteceu? Veio o dilúvio e Deus salvou toda a família dele. Deus salvou toda a humanidade por causa da obediência dele, porque ele obedeceu. A gente vê que Noé construindo uma arca em obediência, em fé, amém? Sabe, eu anotei aqui um outro exemplo. Vou falar rapidinho por causa do nosso tempo, mas lembra da história de Naamã? E que ele ouve ali uma menininha falar para a esposa dele: tem um profeta lá,
que pode curar a sua vida. Vai ter ele lá e ele pede, ele era um comandante do exército, ele pede para o rei ali para fazer uma viagem e procurar, no caso era Eliseu, mas ele chega ali naquele lugar e Eliseu vira, tem toda uma história, né? Eu estou resumindo, bem resumindo. Ele chega lá para Eliseu e Eliseu fala para ele assim: ó, seguinte, vai no Rio Jordão e mergulha lá 7 vezes. E ele fala assim, que é a tal da apistia, né? Que a gente estava falando, da falta de fé. Para que eu vou mergulhar nesse rio aqui? Lá na minha terra, lá em Damasco, tem rios muito melhores, muito mais adequados para mergulhar que aqui em Israel. Mas, então vamos para lá. E aí os servos dele falaram assim: mas, Naamã, vai lá, cara, mergulha no Rio Jordão, que foi falado para você mergulhar 7 vezes. O que custa? Ação. Ele sabia que ele podia ser curado. Por que ele sabia que ele podia ser curado? Ele saiu de onde ele morava para ir até um outro lugar para buscar a cura. Ele sabia que Deus podia tocar a vida dele, ele podia receber cura. E ele vai até lá, ele age até lá, mas num determinado momento a apistia, a falta de fé vem sobre ele. Mas ele tem uma ação. E aí ele chega lá e ele, de fato, ele mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E aí a lepra dele, ele é curado de toda a lepra. Atitude. Ação. Qual é a ação que você precisa hoje? Qual é a prática que você precisa ter hoje dos mandamentos de Deus, do Evangelho, que você precisa viver para experimentar o teu milagre? Da mesma forma que Naamã experimentou. Sabe, Tiago 2, que é o capítulo que nós lemos no começo, do verso 18 a 23, um pouco mais à frente, fala assim: uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras. É possível mostrar fé sem obras? Mostre-me sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras lhe mostrarei a minha fé. Pelas minhas atitudes. E é o que a gente crê como igreja viva. É o que a gente fala aqui, são as nossas atitudes que convencem as pessoas que Jesus Cristo é vivo e é real. Porque, gente, pessoa que fala, tá cheio aí fora. O que as pessoas querem? Ela quer ver, o Luiz aqui. O que você carrega, Luiz? Não, eu reajo assim porque eu creio em Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus que você tem. Atitude. As nossas atitudes falam. As nossas atitudes convencem as pessoas. Você crê que há um único Deus? Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez, diz lá o versículo. Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil. Fala aqui, é inútil. Fé sem obras é vazio. É inútil. E ele fala: não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como vem sua fé, atenção, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. Quantos querem ter uma fé completa? Quantos querem ter uma fé para a salvação? A fé e as ações caminham juntas. E foi por isso, e aí essa história continua. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado de amigo de Deus. Quantos querem ser amigos de Deus aqui? Amigo de Deus é aquele que tem fé e que se move em ações junto com a fé, que entende que fé é obedecer a Deus, que entende que amar a Deus é obediência. Eu quero ser amigo de Deus. Você quer ser amigo de Deus? Amiga de Deus? A gente vê aqui Abraão sendo chamado assim por Deus. E essa história conta. Fala lá que Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho Isaque. Ele pega lá os seus servos, a lenha, o filho, e vamos lá naquele lugar que Deus mostrou. Ação. Mas chega um determinado momento, ele fala para os servos dele: fica aqui que agora vou eu, Isaque e essa lenha aqui. E o Isaque pergunta para Abraão. Fala, o que Isaque pergunta para Abraão? Mas pai, cadê aí o animal para a gente sacrificar? E o que Abraão fala? Vamos embora, filho, porque o Senhor vai prover. O Senhor vai prover. Tenha fé, filho, porque Ele vai prover.
E ele chega lá, ele monta o altar, ele prende o filho dele. Quando ele vai sacrificar o filho dele, um anjo aparece e diz: ó, tem aqui o animal para você colocar no lugar do seu filho. O poder de Deus é liberado quando há uma atitude, quando há uma ação. O poder de Deus é liberado quando há uma ação. E não para aí. O que conta a história? Fala que Deus, o anjo fala lá: ó, é o seguinte, então eu sei que a partir de agora a tua descendência será como as estrelas do céu, como a areia do mar, e eu te darei cidades. Uau! Quantos querem viver deixar um legado, ver a sua descendência abençoando a terra, cumprindo, dando continuidade naquilo que você está fazendo? Viva uma fé de ação e de prática. Gente, a Bíblia só tem histórias de fé, de pessoas com fé e que tinham ações. Só. Não poderia falar assim: conta uma aí, todo mundo vai contar a história. Eu parei para pensar, falei: gente, não tem. Todas a gente vê ações. Tiago 5,13, um pouquinho para frente, dá um exemplo prático. Fala assim: algum de vocês está passando por dificuldade? Vamos lá, gente. Quem está passando por dificuldade aqui, levanta a mão. Eu estou. Quem mais alguém? Tem bastante gente passando dificuldade. Você pode dar glória a Deus por isso também, porque nas dificuldades a gente cresce, a nossa fé é desenvolvida e a gente pode adorar a Deus nas dificuldades. A gente precisa fazer isso, e isso move a gente a um crescimento de fé. Mas fala assim: algum de vocês está passando por dificuldade? Aí fala assim: ó, então ore. É assim, tipo, você está passando por dificuldade? Você tem fé que Deus pode tirar dessa dificuldade? Então ora. Tem uma atitude. Quantos entendem que a oração é uma atitude? Quantos entendem que a oração é uma ação? A oração é uma prática, uma obediência a Deus. Então ora. Você está passando por dificuldade? Ora, irmão. Você precisa orar. Pastor Rolando, ora. Você está passando por uma dificuldade? Ora. Ação, atitude, Deus vai mover. E continua falando. Alguém está feliz? Cante louvores. Mas poderia ser alguém que não está feliz. Cante louvores também. E fala lá: alguém está doente? Tem alguém doente aqui? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem. Pega aqui os pastores, me chama no final do culto: pastor Renato, eu estou doente, quero oração. Gente, tem apelo de oração que a gente faz, que o doente nem vem na frente. Aí quer a cura, mas não vem na frente receber a cura. Eu estou falando algo sério, gente. Ó, tem alguém que está com dor de cabeça, mas está no lugar dela: não vou lá na frente não, porque Deus vai me curar. Não vai mesmo. Já te adianto, você está certo. Se você não sair do teu lugar, não vier aqui na frente e não tiver uma atitude, não tiver uma ação, não vai mesmo. Sabe? Fé e ações precisam andar juntas. Não fique parado. Renato, então como eu mudo essa minha atitude na minha vida? Não fica parado. Fé, ação e ação vivem juntas. Não fica parado. Se aproxime de Deus. Como que a gente se aproxima de Deus? Estuda a palavra, leia a Bíblia, jejue, ore em línguas, ore de maneira consciente. Quando você entende, vou falar uma coisa para vocês: orar em línguas é muito importante. É um valor desta casa. A gente precisa orar em línguas, falar em línguas. Orar em línguas é uma expressão da nossa vida quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus. A gente precisa ter o hábito de orar em línguas. Quando você estiver aqui na igreja, ore em línguas. Quando você estiver dentro do teu carro, ore em línguas. Ora na tua casa, ora no seu trabalho, ore em línguas. Porque quando a gente ora em línguas, o mover, o poder do céu é liberado sobre as nossas vidas. A gente é transformado, fala a palavra de Deus. A gente é cheio. E nós acreditamos nisso como igreja, que há poder na oração em línguas. E à medida que a gente se aproxima de Deus, a gente conhece Deus, tem revelação de quem Ele é. Gente, aí a gente entende aquilo que a gente precisa fazer. Agora tem gente que quer obedecer, mas nem conhece a palavra, nem lê a Bíblia, nem sabe o que Deus espera de você. Como é que a gente pode ter uma fé plena, uma fé completa, se a gente não busca se aproximar de Deus? O poder de Deus é liberado na aproximação de Deus. Lembra da mulher do fluxo de sangue?
O que acontece com ela? 12 anos sofrendo com fluxo de sangue. Ela está vendo Jesus passar. Pensa que ela ficou sentada num banco de madeira vendo Jesus passar? Ia resolver o problema dela? Ela foi atrás de Jesus do jeito que ela podia, na condição que ela tinha, no meio da multidão. Ela entra no meio da multidão e ela toca em Jesus. Ela se aproxima e toca em Jesus. O que acontece? Conta a história, que virtude sai de Jesus. Jesus para tudo e fala: quem me tocou? E os discípulos: Jesus, você está louco? Porque está todo mundo te tocando aqui. Não, ele falou assim: alguém me tocou. E aí aquela mulher que sabe o que está acontecendo fala: não, eu te toquei. E ele fala assim: a tua fé, repete comigo, a tua fé te curou. Que fé é essa? A fé de alguém que ficou sentado no banco, ou alguém que andou no meio da multidão, talvez baixo das pernas das pessoas para tocar Jesus? Você tem fé que as coisas podem acontecer na tua vida? Você precisa ver o agir de Deus em diversas áreas da sua vida? Eu vou ver à medida que eu pratico e ando em fé. Peça perdão pelo pensamento mágico. Deus, eu estou achando que as coisas vão acontecer do nada, sobrenaturalmente aqui. Eu volto a dizer, Deus pode fazer, mas quando a gente fala de um viver em fé, nós estamos falando de uma atitude, de uma ação. Fala: não, eu quero agir. Eu creio que o Senhor pode suprir as minhas finanças. Eu vou andar e fazer. Gente, eu estou falando isso, parece brincadeira, mas tem gente que está precisando de emprego, está sentado assistindo televisão. Não vai cair dinheiro do céu. Beleza? O poder de Deus, ele se manifesta na vida das pessoas à medida que a gente entende. Presta atenção no que eu vou dizer. A palavra de Deus fala que nós estamos nesse mundo, nós não fazemos parte dele, nós estamos aqui. Isso significa que eu preciso trabalhar. Isso significa que eu preciso estudar. Isso significa que eu preciso fazer a minha parte para que Deus supra a minha vida. Porque Deus supre as nossas necessidades. Ele move o poder dele através de pessoas, através de lugares. É assim que Deus se manifesta nas nossas vidas. É ou não é verdade? Quanta provisão você já experimentou na tua vida? Gente, quantos já viram dinheiro chover do céu aqui? Levanta a mão. Ninguém. Quantos aqui já foram abençoados por um irmão? Ou por qualquer pessoa? Todo mundo. Deus se manifesta assim. Deus se manifesta nos lugares onde a gente está. Que você está trabalhando, o teu patrão está pagando o teu emprego, o teu salário, e você está ali suprindo as necessidades da sua casa. Fé, eu tenho fé que Deus pode me suprir. Ele vai me suprir, porque eu ando com um certificado de propriedade. Você pode dizer amém? E isso é amor a Deus. Isso é amor a Deus. Sabe, fé exige responsabilidade. No português, claro. Exige responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade. Você foi salvo pela fé, salvo por Jesus Cristo. Mas não para aí. Vem junto com a tua salvação uma missão para ser cumprida. Vem junto com a tua missão um novo padrão de vida que você precisa seguir. Mateus 17:20 diz: ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Nada será impossível para vocês, se você tiver uma fé como um grão de mostarda. Sabe, que nessa manhã a gente possa sair daqui entendendo que nós precisamos nos aproximar de Jesus Cristo. E que à medida que a gente se aproxima de Deus e a gente obedece a Deus, a nossa fé cresce. E sabe por que às vezes a gente não está tendo essa fé como esse grão de mostarda? É porque a nossa vida cristã está se resumindo a 5 minutos de oração. A nossa vida cristã está se resumindo a 3 minutos de leitura da palavra. E aí Jesus fala, os discípulos perguntam para Jesus nessa história: Jesus, por que nós oramos por aquela criança que estava endemoniada e ela não foi curada? E Jesus responde para aqueles discípulos: vem aqui. Se vocês tiverem uma fé como um grão de mostarda, é só isso. Vocês vão orar para aquela criança endemoniada e aqueles demônios vão saírem. Está faltando da gente ir atrás de Jesus, uma vida aos pés de Jesus, prostrada aos pés de Jesus, ajoelhada aos pés de Jesus,
intensamente. Precisamos viver onde nós estamos, buscando, nos relacionando. Nós precisamos estar na presença de Deus. Amém? E obedecendo, porque à medida que a gente está na presença de Deus, a gente está ouvindo Deus falar assim: ame ao teu próximo. E você vai lá, estende a mão ao próximo. Se a gente fosse fazer um estudo mais profundo sobre fé, com certeza a gente ia chegar à seguinte conclusão: que fé tem a ver com pessoas, e que fé tem a ver com as necessidades da sociedade, que a gente precisa fazer alguma coisa. Amém?